E hoje vamos falar sobre um assunto super importante para quem está planejando o intercâmbio: como lidar com as diferenças culturais. Vamos lá? Hello, dear! Bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo você que tem o sonho de ir para os Estados Unidos como au pair. Bom, dear, como eu disse, o vídeo de hoje é sobre como lidar com as diferenças culturais. Viver em outro país é uma experiência incrível, mas também pode trazer muitos desafios. Desde hábitos diferentes até formas de comunicação que podem gerar mal-entendidos. E é essencial saber como se adaptar para ter uma convivência harmoniosa com a nossa host family e com as pessoas ao seu redor, os seus amigos novos que também serão de outra cultura. Então, se você quer aprender estratégias para entender, respeitar e se adaptar às diferenças culturais, fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar dicas valiosas que vão facilitar muito a sua jornada. Antes de tudo, dear, vamos entender o que são, então, as diferenças culturais. Cada país tem seus próprios costumes, valores, formas de comunicar e até pequenas regrinhas do dia a dia que podem ser bem diferentes do que estamos acostumados aqui no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos é comum marcar encontros com antecedência, enquanto que aqui no Brasil a gente decide sair de última hora. Eles gostam tanto de combinar, que não existe lá, bora marcar, sabe aquele bora marcar? Eles falam assim, ok, então quando? Vai ser quando? Vai ser onde? Vai ser que horário? Então, eles são acostumados já a marcar os encontros. E eles vão. Não é que nem aqui, bora marcar e a gente nunca marca. Sabe aquele café com as amigas que nunca sai? Nos Estados Unidos, sai com hora marcada. Em alguns países, as pessoas são mais diretas ao falar, o que pode parecer rude também para nós, mas na verdade é só o jeito deles. Eu não sei se eu já contei em algum outro vídeo, mas teve um caso muito engraçado quanto a isso. Eu sempre trabalhei na primeira casa de sábado à noite. E eu tinha uma festa para ir, um aniversário de uma amiga muito querida que ia embora em breve, ela ia voltar para o Brasil em breve. E eu queria muito ir no aniversário dela. Só que eu estava on aquele dia, eu estava trabalhando. E aí eu pedi para minha host, eu falei assim, Debbie, can I get off 1 hour earlier on Saturday? E eu lembro de a cena assim certinha, ela estava escrevendo num papel assim, aí ela olhou para mim e falou assim, não. Aí eu parei assim, né, fiquei olhando para a cara dela, ela continuou a escrever, olhou para mim de novo e falou assim, anything else? Algo mais, Karina? Eu, é isso. Então, ela simplesmente me falou um não seco, não me falou o porquê do não, e that's it. Eu trabalhei até meia-noite naquele dia, um pouquinho mais até, e aí fui no aniversário bem tarde. Mas fui bem tarde. Então, assim, americanos, assim, sim, sim, pelo menos a minha família era sim, sim, não, não, e não te devo explicações. Aqui no Brasil a gente gosta, a gente fica, então, né, é assim, você até poderia, mas na verdade não vai dar para você sair uma hora mais. A gente faz isso, né, dear? O brasileiro, ele tem uma dificuldade de falar um não, pelo menos eu tenho bastante. Melhorei nos Estados Unidos, mas ainda tenho muita dificuldade de dar um não seco, assim. E a gente sempre espera uma explicação, não é mesmo? Eu tenho alunas que falam, teacher, para mim é fácil, não é não e nem tô ligando para o outro. Mas eu, particularmente, não consigo muito ser assim. Eu falo sempre mais sims do que não, mesmo quando eu não quero fazer.
mas é coisa mais de brasileiro. E eu fiquei lá esperando, então, uma resposta dela e that's it, dear. Foi isso, é isso que eu ganhei. Então, não é que ela é grossa. A minha host nunca foi grossa comigo. Eles são diretos, né? E a gente interpreta como grosseria, mas não é. É o jeito deles. Outra coisa também é o conceito de pontualidade. Dear, como eu aprendi a ser pontual nos Estados Unidos. Sabe, a pontualidade lá é muito mais rígida do que aqui. Tanto que as crianças, você tem que ter cuidado, hein? As crianças, quando a gente leva para a escola, tem que levar na hora. É permitido 5 minutos de atraso, pelo menos lá onde as minhas kids estudavam. Então, 5 minutos. Depois disso, fecha a porta, dear, e imagina você voltar com a sua kid para casa porque você perdeu o horário. Ai, Jesus! E quando tem então aquele yellow bus, do school bus, né? Aí sim piorou, porque eles passam no horário certinho. As minhas kids não pegavam, eu que levava para a escola todos os dias. Mas as minhas amigas que tinham que levar para o ponto eram super pontuais. E a gente acaba ficando bem pontual mesmo depois de morar lá nos Estados Unidos. Eu era bem brasileira quanto a isso. O nosso nem é atraso, né, dear? A gente fala 10 minutos nem é atraso, mas nos Estados Unidos é. Então, são detalhes que se a gente não tiver preparado, pode causar choque cultural imenso e até muitos maus entendidos, e a gente não quer que isso aconteça. Então, agora, como lidar com essas diferenças sem se sentir tão perdida? Então, aqui vão algumas estratégias essenciais. Primeiro de tudo, dear, mantenha uma mente aberta. Você não precisa concordar com tudo, mas você precisa estar disposta a entender que as coisas funcionam de maneira diferente. Você está na cultura deles. Então, não precisa concordar, mas esteja aberta a entender que as coisas não vão funcionar do jeito que funcionam aqui. Então, dear, evite comparar tudo com o Brasil. Eu sei que é difícil, a gente fica, ai, por que no Brasil? Ai, por que no Brasil? E aí depois, dear, é muito engraçado, porque depois o contrário é também verdadeiro. Quando eu me mudei de volta para o Brasil, eu ficava, ai, porque nos Estados Unidos não é assim. Ai, porque nos... Ai, meu pai um dia falou assim, então volta para os Estados Unidos se lá é melhor. Gente, ó, a gente fica meio doidinha, né? Então, evite comparações, porque cada cultura tem os seus próprios valores. Dica 2. Observe e pergunte. Então, se você não sabe se algo é apropriado ou não, primeiro você observa as pessoas fazendo ao seu redor, como que elas agem, e aí você copia. E se você tiver alguma dúvida, pergunte. A sua host family, por exemplo, vai preferir que você pergunte do que quebrar uma regra sem querer. Então, melhor você perguntar do que quebrar uma regra. Dica número 3. Aprenda a interpretar a comunicação. Em algumas culturas, um sim pode não significar necessariamente um sim. Isso é muito daqui. Nos Estados Unidos, eles também têm algo do tipo, né? Por exemplo, lá as pessoas costumam dizer that sounds interesting. Mas isso, dear, quer dizer quando elas não gostaram muito da ideia. Em vez de falar I don't like it diretamente, elas vão falar assim, sounds interesting. Mas você percebe, sabe, na hora assim da fala, do tom da fala, que não gostou muito. Então, americano também às vezes tem disso. E eu sei que brasileiro faz muito disso, não é mesmo? Então, aprender essas nuances, dear, vai te ajudar a evitar muitos mal entendidos. Quarta dica, seja flexível e adaptável. Então, a sua rotina pode mudar, seus hábitos podem precisar ser ajustados
e está tudo bem, dear. Quanto mais flexível você for, mais fácil será essa adaptação. Tanto que a gente fala lá no nosso application que a gente é flexible, adaptable, porque a gente sabe que precisa ser, não é mesmo? Quinta dica, não leve tudo para o lado pessoal, dear. Se alguém for mais direto assim com você, não significa que a pessoa é grossa ou não goste de você, é o caso da minha host. Pode ser simplesmente o jeito dela, e americano é mais do tipo da minha host. Então, o mesmo vale para a sua host family. Se eles, por exemplo, não te convidam para tudo que eles forem fazer, não quer dizer que é falta de consideração ou que eles não gostem de você, mas é porque é uma cultura diferente. Nem tudo eles vão convidar você para participar e tá tudo bem, porque depois de um tempo você mesma não vai querer participar de tudo que eles fizerem. Agora que você já sabe como lidar com as diferenças culturais, como podemos então tornar essa experiência mais enriquecedora? A meu ver, aprenda com as diferenças, dear. Então, em vez de ver as diferenças como um obstáculo, veja como uma oportunidade para você crescer e aprender. Você também pode descobrir novos hábitos. Eu mesma me tornei uma pessoa mais pontual. Você pode descobrir novas formas de se relacionar e até mudar algumas visões que você tinha antes. Compartilhe também a sua cultura, dear. Isso também é legal, essa troca de cultura no nosso intercâmbio de au pair. Assim como você está aprendendo, a sua host family, os seus amigos também podem se interessar pelo Brasil, pela nossa cultura, pelos nossos valores. Então, por exemplo, que tal cozinhar um prato brasileiro para sua família? Eu fiz isso muito. Ou também ensinar algumas palavras em português. As meninas adoravam aprender um pouquinho de português. E tenha também paciência com você mesma, dear. A adaptação leva um tempo, então não se cobre tanto. No começo pode ser mais desafiador, mas aos poucos tudo vai ficando mais natural e você começa até a valorizar a cultura americana e ver os pontos que são melhores do que a sua cultura e você vai incorporar isso para você e para sua vida. E aí, dear, você gostou dessas dicas? Então agora, dear, você sabe como lidar com as diferenças culturais de forma tranquila e tirar o máximo dessa experiência, hein? Então, se esse vídeo te ajudou, já deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal para mais conteúdos sobre a vida de au pair e intercâmbio. E me conta aqui nos comentários, qual foi a maior diferença cultural que você já viveu ou que você acha que vai ser mais desafiadora como au pair? Vamos trocar aqui experiências. Obrigada, dear, por assistir e nos vemos no nosso próximo vídeo. Beijo!